O Atual está de volta, nós estamos conversando com a doutora Renata Emerick Herdi, ela é psicóloga, e nós estamos falando sobre depressão. Como tratar a depressão, como conviver com alguém que tenha depressão. Doutora Renata, a gente falou no bloco anterior sobre a questão do uso de medicamentos. Às vezes é importante, né, entrar com um tratamento medicamentoso. Sim, a gente tem níveis, né, Sim. de depressão. Que níveis são esses? Existem quadros leves, quadros moderados e quadros mais agudos. Isso um profissional capacitado, ou um psicólogo com especialização, com mais experiência e um médico para diagnosticar. Né? Mas em quadros mais leves, onde você consegue ter a prática de exercícios, uma psicoterapia, uma alimentação legal, e o incentivo e a participação da família, você consegue uma superação desse quadro. Agora, quadros mais agudos, onde você tem uma prostração maior, onde o comprometimento desses sintomas de tristeza, apatia, irritabilidade, alteração de sono, de apetite, né? Ideação suicida, que é uma coisa também presente, e a gente tem que ter um pouco de atenção porque isso é muito sério. Sim. Inclusive, falando de medicação, a gente pode depois falar sobre isso. Alguns medicamentos podem até... porque em quadros depressivos mais graves, você tem uma total apatia, uma desmotivação, né? E aí, um diagnóstico, às vezes, elaborado assim, com poucos critérios, você, com a utilização do antidepressivo, você vai intervir nesse desânimo, nessa apatia. Só que muitas vezes a pessoa, nesse momento, ela precisa de medicamentos mais estabilizadores de humor. Por quê? Porque se ela não tinha forças para concluir os pensamentos negativos que ela estava passando, com o uso do antidepressivo ela cria forças para isso, e aí você vê situações de suicídio acontecerem. O diagnóstico de depressão ele pode ser confundido com outras patologias, como, por exemplo, uma bipolaridade? Pode, porque os sintomas psiquiátricos, né, esses sintomas psicológicos, eles são muito parecidos. E o indivíduo, ele é único, né? Sim. Cada um expressa a doença, a dor, o sofrimento de uma forma. Então, se você pegar um livro de diagnósticos, você vai ver que os sintomas, né, que a gente observa na depressão, alguns deles também estão no transtorno bipolar, e também estão na ansiedade, também estão no estresse. Sim. Então, precisa sim de um profissional. E a família ela é um fator motivacional muito grande, mas não só a motivação, a família também tem que ter paciência. Eu acho que cheguei a falar sobre uma postura empática, né? O que é isso? É você se colocar um pouco no lugar do outro, você dedicar um pouco do seu tempo e da sua atenção para aquela pessoa que está ali e entender que, às vezes, quem está sofrendo não sabe se comunicar, ele não sabe dizer direito o que ele está sentindo. Né? E a gente tem dois extremos, a gente tem a depressão daquele melancólico que demanda demais atenção e a gente tem o outro que nega o quadro e vai ter comportamentos completamente extremos de irritabilidade, de sair brigando com todo mundo, de insatisfação com todos, né? Sim. E essa briga toda, essa dificuldade dentro de casa, isso pode levar a família a ter também os mesmos sintomas e entrar numa depressão meio que conjunta? A gente tem que pensar nisso com delicadeza, crianças, sim, né? Porque o que acontece? Cuidar de um doente é muito complicado. Sim. E se você não estiver preparado, receber um suporte, muitas vezes, você não dá conta. E você acaba adoecendo junto. Então, realmente, conviver com alguém que está passando por um quadro muito agudo e quando o suporte, às vezes, não está chegando até a família, porque quando a gente leva, né, quando chega um paciente no consultório, levado pela família para cuidar, essa família também precisa receber orientações, precisa ser orientada como reagir em determinadas situações para ajudá-lo e para se ajudar. Às vezes o paciente reclama de algum membro da família que não está, isso pode ser levado para o consultório, essa pessoa.
que for citada, né? Ou o marido. Existem diferentes formas de abordagem, né, dentro da psicologia, mas a minha forma, eu falo pelo meu trabalho. Eu trabalho num contexto familiar, sim. Se eu sentir necessidade de chamar alguém, de orientar, até porque o preocupante da depressão são quadros em que existe ideação suicida e você precisa preparar a família e mexer nessa dinâmica. Sim. E lembrar que a depressão é uma doença. A depressão é uma doença. E que ela precisa ser tratada. É isso. E ela tem cura. Tem cura. Né? Eu acho que a gente tem que ver, assim, existem situações difíceis, mas que com uma união de propostas, ela, sim, tem como ser cuidada. Okay. Tá? Muito obrigada, né, pela sua presença. Tem um telefone de contato que, né, nossos telespectadores possam falar direto? O 2522-5522 é uma clínica onde eu trabalho e consegue falar comigo assim. Ok, DDD 22-2522. 5522. Ok, muito obrigada mais uma vez, doutora Renata, obrigada. E até a próxima oportunidade. E você aí de casa, vamos conferir a receita de hoje? A receita de hoje é uma quiche muito saborosa de bacalhau com espinafre. A qualquer momento ela é sempre muito bem-vinda à nossa mesa. É só entrar no site atual.tv.br ou acessar o nosso canal no YouTube. Aí você faz uma igualzinha para você em casa. Tá aí, faz que dá certo. O Atual fica por aqui. Amanhã, hein? A gente se encontra novamente. Até lá.